Rio e São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo, 22. Então... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. A depender do que acontecerá no próximo domingo, o bolsonarismo sofrerá sua maior derrota e estará acabado no Brasil. A grande esperança de Jair Bolsonaro era demonstrar força política para intimidar não apenas o STF, mas todo o sistema de justiça no Brasil. Bolsonaro e seu estrategista político Silas Malafaia sabiam que era preciso mostrar força política não só para o STF, mas também para fazer com que deputados e senadores se mantivessem ao seu lado, desafiando o sistema brasileiro de justiça e propondo mudanças na lei e na Constituição para emascular o Supremo, para enfraquecer o Supremo. O primeiro golpe mortal em suas pretensões de intimidação e cooptação política, Bolsonaro sofreu no 7 de setembro. Uma manifestação um pouco menor não seria problema, mas a queda de gente indo às ruas disposta a defender Bolsonaro despencou de uma forma que mandou um recado político muito claro. O ex-presidente enfraqueceu. Outra grande esperança de Bolsonaro é ser um ator muito influente nas eleições desse ano. Nesse contexto, vencendo seu berço político, o Rio, e no maior colégio eleitoral do país, São Paulo, cidades em que espera mostrar liderança e grande apoio, tudo indica que não vai rolar. Em São Paulo, se Nunes vencer, não será graças a Bolsonaro, será apesar dele. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. 7 de setembro era considerado um teste para a liderança de Bolsonaro. Se ele juntasse muita gente, ele mostraria força para intimidar o Supremo. Inclusive diziam que o bloqueio do X poucos dias antes pelo Alexandre de Moraes ia inflar a manifestação e fazer ser a maior manifestação da história, etc, etc. O fato é que o ato de Bolsonaro na Paulista foi um mico, foram 45 mil pessoas contra 185 mil em fevereiro, segundo o estudo da USP, e mostrou-se que um público 75 menor do que 6 meses antes tinha ido à Paulista, compareceu no 7 de setembro. Bom, sem pedir voto em Nunes, o Bolsonaro diz que a eleição em São Paulo é contra Boulos, porque no Rio já era. Ele está perdendo no ninho político dele, no berço político dele. E aqui em São Paulo a situação não está muito melhor. Bolsonaro diz que a eleição para Ramagem está difícil no Rio e deixa para depois a disputa em São Paulo, porque ele já viu que em São Paulo a possibilidade de o Nunes não se eleger é muito grande e ele pode perder até no Rio. Na verdade, tudo indica que ele vai perder no Rio, porque o Eduardo Paes, que é o candidato do Lula, tem 52% das intenções de voto. O Pablo Marçal aparece para complicar ainda mais a vida de Bolsonaro. Roubou o bolsonarismo do Bolsonaro, veja só. O público, num evento recente, ignorou a rixa entre Bolsonaro e Marçal e o boné do ex-coach virou hit. E todo mundo comprando e usando, apesar do Bolsonaro xingar o Marçal. Entre desembarques e alfinetadas, expoentes do bolsonarismo se dividem entre Nunes e Marçal. Nicolas, Carla Zambelli, todo mundo pulando no barco de Marçal. E nos últimos dias da campanha, o Nunes não quis nem saber do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tira voto aqui em São Paulo, assim como no Rio. E para entender tudo isso que está acontecendo é o seguinte: pouco antes da manifestação de 7 de setembro, os bolsonaristas foram lá no STF dizer o seguinte: olha, se vocês engavetarem um dos processos contra Bolsonaro, a gente não faz a manifestação que vai arrasar com vocês. Tentaram negociar e tentaram ameaçar o STF, na verdade. O STF mandou eles se lascarem, depois a manifestação foi um fracasso, indicando para o STF que agora pode acelerar ainda mais contra Bolsonaro, ou seja, perder a eleição em São Paulo após ter uma manifestação
fraca no 7 de setembro é igual a Bolsonaro na cadeia. E para que a gente entenda, é o seguinte, o Bolsonaro ataca o Eduardo Paes e alfineta o Marçal porque eles estão colocando o Bolsonaro em cana. Os números do Marçal em pesquisas aumentam a tensão na campanha do Nunes. O Marçal está subindo nas costas do Nunes e deve ir com o Boulos para o segundo turno. E a campanha do Boulos identificou que o Marçal está tirando o voto do Nunes. E esse é o melhor cenário para o Boulos, porque o Marçal seria derrotado por Boulos no segundo turno. E promotores, enquanto isso, promotores apresentam novas evidências de investigação contra Trump. Advogados argumentam que o ex-presidente recorreu a crimes em sua tentativa fracassada de se manter no poder. Ou seja, querem tirar ele da eleição por conta do 6 de janeiro de 2021, a tentativa de golpe de Trump, copiada no Brasil por Bolsonaro. A Tabata Amaral quer ser o novo Ciro Gomes. Ela vai atacar o Boulos no debate da Globo, e o Nunes, claro, e vai deixar o Marçal de lado. E foi esse tipo de coisa que acabou com a carreira política do Ciro Gomes. Vamos lá, 40% do eleitorado não tem ideologia, minha amiga, meu amigo. E isso é bom porque a ideologia está muito exacerbada no Brasil, e ideologia é como álcool. Se você tomar demais, você fica bêbado. E o Elon Musk voltou a ser o homem mais rico do mundo. Lula reúne ministros para definir restrições a apostas online com o Bolsa Família. Tem que acabar com isso, gente. Tem que acabar, proibir isso de uma vez por todas. O Ministério Público quer 300 mil de indenização por danos coletivos àquele pastor bolsonarista que diz que beijou a filha na boca. E que com isso dá um exemplo para outros pais, né? É um absurdo isso. E o irmão de Gilmar Mendes, hein? Bolsonarista roxo, critica o extremismo e abraça Bolsonaro. Enquanto isso, o dólar cai e a bolsa sobe com a nota de crédito do Brasil. As agências de classificação de risco disseram para a mídia brasileira o seguinte: olha, vocês estão falando besteira, o Brasil está indo muito bem, obrigado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.